Você já se perguntou se Deus realmente tem um propósito para você? Talvez você esteja passando por momentos de dúvida, sentindo que sua vida não tem direção, que nada faz sentido. Mas eu quero te dizer algo poderoso. Deus tem um propósito incrível para a sua vida. E você vai descobrir isso hoje. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como saber se Deus tem um propósito para você e como identificar os sinais que Ele já está te mostrando. Então já fica comigo até o final, porque essa palavra vai abrir os seus olhos. E antes de continuar, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui. Eu creio no propósito de Deus para a minha vida. O propósito de Deus existe para você, mesmo que ainda não o veja. Muitas pessoas vivem angustiadas com a pergunta: será que Deus realmente tem um propósito para mim? Olham para a própria vida e não conseguem enxergar algo grandioso acontecendo. Mas a verdade é que Deus tem um propósito para cada um de nós. E isso é algo inegociável. O fato de você estar vivo já é a maior prova de que Ele tem algo especial reservado para você. A Bíblia nos garante isso. Em Jeremias 29:11, Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isso significa que Deus não apenas tem um propósito, mas Ele já preparou um caminho para que você o viva. O problema é que muitas vezes tentamos entender esse propósito com a nossa própria lógica e não com os olhos da fé. Ficamos esperando um grande sinal, algo extraordinário, mas esquecemos que o propósito de Deus não precisa começar de maneira grandiosa. Às vezes, ele já está acontecendo em detalhes que você ainda não percebeu. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que Deus sempre teve um propósito para cada pessoa que Ele chamou, mas nem sempre elas enxergavam isso no início. Moisés, por exemplo, achava que não era capaz de liderar o povo de Israel, pois tinha dificuldades para falar. Gideão se via como o menor da sua família, sem forças para enfrentar desafios. Davi era apenas um pastor de ovelhas antes de se tornar rei. O que essas histórias nos mostram? Que o propósito de Deus não depende de como você se vê hoje, mas sim de como Ele te enxerga. Talvez você esteja se sentindo pequeno, sem direção, sem entender qual é o seu papel no mundo. Mas Deus já tem tudo planejado para a sua vida. E Ele te chamou para um propósito específico. A questão é, você está disposto a confiar e dar passos de fé, mesmo sem enxergar tudo com clareza agora? Se você quer descobrir qual é o propósito de Deus para você, o primeiro passo é se aproximar dele. A Bíblia diz em Provérbios 3, 5, 6: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Isso significa que quanto mais você busca a Deus, mais Ele revela o seu propósito. Mas muitas vezes ficamos ansiosos, querendo saber de tudo agora, e isso nos afasta da verdadeira confiança. A fé não é sobre enxergar o final do caminho, mas sobre caminhar mesmo sem ver tudo claramente. Então, se você tem se perguntado se Deus tem um propósito para você, a resposta é clara. Sim, Ele tem. Mas você precisa buscar essa verdade nele e confiar no tempo e na maneira como Ele vai te guiar. Se você chegou até aqui, já sabe que Deus tem um propósito para a sua vida, mesmo que agora você ainda não consiga enxergar todos os detalhes. O mais importante é confiar e caminhar pela fé, sabendo que Ele está te guiando em cada passo. Agora eu quero te desafiar. Escreva nos comentários: eu confio no propósito de Deus para mim. Declare isso com fé, porque suas palavras têm poder. E mais do que isso, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Muitas pessoas ao seu redor podem estar vivendo essa mesma dúvida, e você pode ser o instrumento de Deus para levá-las à resposta que tanto precisam. E claro,
Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Ative o sininho para receber mais conteúdos como esse e deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais vidas. Que Deus te abençoe e nunca mais duvide. Você nasceu para um propósito.